Agora eu tô com uma sensação de que a gente está sempre voltando de férias. Por quê? Porque a gente não tem mais frequência nenhuma nesse podcast, né? A gente quer gravar semana sim, 2 não. Aí a gente grava 2 sim, a gente tira um mês de férias. Aí a audiência fica como? Fica angustiada, fica mandando mensagem, fica reclamando que quarta-feira não conseguiu, não lava a louça desde a quarta-feira retrasada, porque, né? Enfim, então, gente, calma. Estamos de volta. Com Demauro de férias, porque, né? Eu, quando tô de férias, eu quero o quê? Sei lá, sumir. Demauro não, os compromissos ali organizado, grava podcast. Isso, né? Faz reunião de trabalho, maravilhoso. Queria dizer que a nossa assiduidade é de 90%. Então, 90% das vezes nós publicamos o podcast. Então, estamos ainda... Não estamos positivos, né? Porque não passou de 100%. Mas está uma média muito boa, o que é ótimo. E é isso. Estamos de férias, estamos de volta. E qual é o assunto de hoje, Cíntia? Antes de falar qual é o assunto de hoje, quero falar o que me inspirou, assim, na hora que eu ouvi a frase, eu mandei mensagem pro Demauro, lá de Recife, falei, Demauro, precisamos falar sobre política, pelo amor de Deus, é importante. Estava eu lá no meu passeio, não lembro exatamente onde, e eu escuto um senhor de lá, seus 60 e poucos anos de idade, com a família, esperando o Uber, virou para as pessoas e falou assim, porque antigamente... a gente não tinha como saber que o presidente não manda em tudo. Agora, com o governo atual, que eu não vou ficar citando nome para não ficar dando ibope para o governo atual, no governo atual está muito claro que o presidente depende demais das outras instâncias, que ele é controlado, que ele tem seu poder diminuído pelas outras instâncias. Antes a gente não tinha essa noção. E aí eu pensei, antes quando? Porque, né, os poderes no Brasil funcionam assim desde que a democracia no formato que tá se instalou, né? Então, assim, fiquei incomodada, falei, vamos falar sobre isso. Acho que as pessoas precisam entender de verdade até onde vai o poder de cada poder aqui no Brasil, como é que a nossa democracia funciona, já que estamos aqui na boca da eleição de 2022. Então, o papo de hoje é sobre política e democracia. E caso você começou a ouvir... Você já leu o tema, na verdade, né? Antes de dar play, você já viu lá escrito, está nos ouvindo agora. Você pensa, meu Deus, vai falar sobre política. Sim, falar sobre política é importante. Vamos falar que nem um professor de 200 anos? Não vamos, porque primeiro não temos 200 anos e segundo a gente quer que as coisas se fodam mesmo. Então nós vamos falar o que tem que ser dito de uma forma amigável, por assim dizer. Porque tem fatos históricos, tem importância, mas eu acho que é sempre o nosso objetivo simplificar as coisas. E vamos, mais uma vez, simplificar o máximo possível para que seja um bate-papo gostoso também sobre política e sobre política em geral, né? Que como a Cíntia falou, política e democracia, que temos o direito de falar sobre as coisas. E eu acho importante, porque assim, nem eu nem o Bruno somos cientistas políticos, né? A gente não tem... a gente não trabalha com isso e tal, mas política e democracia é um assunto que não importa que se você é ou não um cientista político, um sociólogo, você tem que ter esse contato. Então, da mesma forma que eu sou capaz de dedicar um tempo, fazer pesquisas aqui, entender coisas e tal, você também você tem acesso às mesmas informações que eu, às mesmas informações que o Bruno tem. Eu tenho percebido, assim, principalmente nas últimas semanas aconteceram algumas coisas, assim, eu fico pensando como as pessoas, elas não têm essa autonomia de buscar investigar as coisas ou buscar levantar as informações por conta própria. Né, assim, então, esses dias a gente tem um grupo de psicólogos, né, no WhatsApp, um grupo de supervisão que eu participava, e aí uma pessoa mandou uma dúvida lá sobre uma coisa, tipo, gente, é verdade que o CRP, né, que é o nosso conselho, né, ele não autoriza a gente atender, psicólogo brasileiro atender pessoas que moram fora do Brasil? Gente... não é num grupo de outros psicólogos que você tem que pesquisar ou perguntar isso. A gente tem o site do conselho com todas as informações, com todas as normativas, né? A gente tem que aprender a pesquisar as coisas onde as informações estão. E é por isso que a fake news se fortalece tanto, né?
a gente aqui no podcast não fala mais fake news, né? As mentiras, as notícias falsas e mentirosas se propagam tanto, porque a pessoa escuta um negócio e fala, nossa, estão falando... falaram que o ministro da STF mandou, sei lá, liberarem um foguete da NASA mais cedo. Tipo, aí você vai perguntar pra sua mãe se isso é verdade ou não, vai perguntar pro seu amigo de trabalho, né? Não é assim que funciona. Então, eu só queria começar com essa introdução. Eu lembro também quando estava acontecendo a pandemia, estava no seu auge, né? Onde a gente não tinha muita certeza e pouco conhecimento também do que estava acontecendo. Estava acontecendo pesquisas sobre quem as pessoas confiavam mais. E eu lembro que acho que o mais confiável era numa categoria, assim, de pessoas que você tem contato, quem você confia mais. Aí falavam médicos, são que as pessoas mais tinham uma coisa de certeza, que confiavam na palavra da pessoa. Cientistas, acho que era o segundo ou o terceiro colocado. E aí tinha essa parte dessa ligação de família, que a família era o quarto ou quinto colocado numa categoria de confiança sobre contato das coisas, né? E é engraçado você falar sobre isso, porque eu acho que é justamente isso. A gente recebe... É muito fácil hoje uma imagem, um vídeo ser passado pelo WhatsApp, ser passado pelo Instagram e a gente pegar aquilo e pensar, nossa, é isso. E geralmente a mensagem vem fortalecendo algo que a gente já acredita, né? Porque entre o nosso círculo de amigos, a gente segue essa pessoa e essa mensagem vai justamente fortalecer essa parte. E eu me peguei numa coisa há pouco tempo agora, que eu estou de férias viajando, então eu fui pegar avião num país em que eu não estou acostumado a pegar avião. E a regra aqui é diferente sobre quantos líquidos, quantos ml você pode levar dentro do avião e etc. Aí o que eu fiz? Entrei no site do governo do país para entender qual era o ml que eu tinha que pegar, porque um blog falava uma coisa, outro blog falava outra coisa. Vamos entrar na regulamentação daquele país da aviação. Mas por que você não perguntou para a pessoa do lado, né? Porque é sempre assim, você nunca vai pesquisar um negócio onde tem que pesquisar, né? Pergunta e fala, não, mas me falaram ali na porta do aeroporto que eu podia levar. Muito bem, né, Mauro? Vai na fonte correta. Porque senão você gasta dinheiro, né? E esse é o maior exemplo ainda. Na hora de gastar dinheiro, nós não queremos, então a gente pesquisa mesmo. Vamos lá, gente. Então, quando a gente pensa em política e tipo, meu Deus, né? A política. Tem várias frases, né? Tem gente que fala, não, política é tudo. Só que quando você define política assim, né? Tudo é política, tudo envolve política. Quem fala que é apolítico não tem que estar fora do mundo, tem que ser um ermitão, porque tudo é política. E aí não fica muito claro, né? Então, enfim. Essa lógica da política, a própria palavra mesmo, ela vem de polis, né? Assim, que tem a ver com político, com K, lá né? A palavra político, com K, que é grega, ela vem de um lugar de cidadão, o cidadão que vive na polis, né? Então, a maneira com que a gente encontra de gerenciar esse convívio em comunidade, esse convívio em polis. Então, de um jeito muito simples, né? Porque a política, assim como amor, liberdade, são conceitos muito amplos e tem muitos filósofos e cientistas políticos que passam a vida tentando definir. Então aqui a gente vai entender que a política é esse sistema, esse jeito que a gente usa para se organizar enquanto comunidade. Então, a maneira com que a sua família se organiza em casa, como as tarefas são feitas, como o dinheiro é gasto e tal, segue uma certa política. As normas do teu prédio, do teu condomínio, o que pode fazer, o que não pode, né? Elas seguem uma certa política que foi provavelmente definida e desenhada por um grupo, por um todo, ou por representantes desse todo, né? Tipo, você não vai na reunião de condomínio, mas talvez você acompanhe a ata depois das decisões, ou talvez quando tem alguma decisão que para você é importante, você vai lá participar. Então, e assim a gente vai desde a nossa casa, nosso condomínio, aí a associação do bairro, aí a associação do clube que você frequenta, até olhar para o país, né? Você quer falar alguma coisa sobre o conceito de política? Depois dessa sua explicação magnífica, eu acho que não tem mais nada para ser colocado, né? E eu acho que o ambiente de trabalho também é um local que eu acho que o que eu mais vejo as pessoas reclamando, nossa, eu odeio a parte política, eu não quero crescer porque é muito política, é muito política.
Tudo tem política. Tudo tem política. Não tem como você fugir. Até o seu círculo de amigo tem um nível de política que é justamente mais simples e menos escrito, né? Eu acho que a família e seus amigos, você não tem uma regra escrita, mas você tem uma regra hierárquica, entre aspas, e respeito e regras que é lavar louça ou fazer isso, fazer aquilo. E o trabalho, eu acho que é um dos pontos mais fortes que a gente tem de política tão perto da gente, onde a eleição é onde a gente vota e tem esse contato, mas a gente tem uma distância ainda dessas pessoas e disso. Eu acho que o trabalho é um local que fica entre o não tão solto quanto uma família em política e não tão preso quanto alguém que você votou por 4 anos ali num poder. É que no trabalho, quando as pessoas falam, eu não gosto da política e tal, o que elas estão falando é dessa articulação que você precisa fazer, né? Ou na visão delas, essa coisa meio falsa de falar com aí fazer um meio de campo ali e tal. Então também já vai para um lugar pejorativo, né? Quando eu falo assim, eu não gosto dessa politicagem que tem aqui na empresa, né? Então é nesse conceito, nesse lugar que as pessoas estão falando. E aí a gente está falando o que é política para vocês, para a gente poder entrar na definição de democracia, que é um regime político, né? Que é uma forma da gente se organizar enquanto Estado. Então, quando a gente pesquisa, assim, o que é a democracia, o formato da democracia e tal, de um jeito mais raso, as pessoas falam, a democracia é o povo, o poder do povo, né? O povo ter poder, enfim, ter espaço nas decisões desse Estado e tal, que é totalmente baseado na democracia grega. Só que na Grécia, a democracia nasce porque o povo queria participar, né? E assim, quem era esse povo? Os escravos? Não. As mulheres? Não. Né? Eram homens, tinham uma idade, acho que era mais de 30 anos, livres, né? E tal. Enfim, tinha um contexto aí desse povo. E mas com era posse, um povo... tinham umas regras ali. Eram homens com uma idade mínima X e que tinham que ter posses também. Esse era quem podia votar. E as assembleias gregas, né, assim, eu acho que, se não me engano, em Atenas, sei lá, beiravam lá, tipo, de 30 a 40 mil pessoas. Era um negócio muito grande, não é? Quando a gente pensa, a gente fala, mas o cidadão eram poucas pessoas. Não, gente, era muita gente, né, porque, enfim. Só que a briga deles ali era por poder de fala. Então, quando eles vão dar esse formato democrático para a organização política deles, eles estão brigando para poder ter espaço de fala nessas assembleias. Então todo mundo podia falar. Imagina esse processo, como que não era maravilhoso, né, gente? Então você podia levantar a mão e dar a sua opinião sobre aquela decisão, aquele tema, ou se alguma fala que já tinha sido colocada te contemplar, você não falava e tal. Então nem todo mundo falava, porque muitos se sentiam contemplados, né, ali. E ali também começou essa coisa de quem tinha uma melhor oratória, quem tinha uma, né, assim, era mais desenvolto na fala, acabava representando melhor as ideias de um grupo. Então é nesse contexto que já começou essa ideia de, sabe, fulano vai falar por mim, vai me representar ali na assembleia e tal, enfim. E então, assim, hoje a gente tem diferentes tipos de democracia, não existe só um tipo de democracia. E elas também têm diferentes estágios. Então, quando a gente pensa no Brasil, assim, no nosso tempo enquanto democracia, pensando, né, que a ditadura militar, ela caiu acho que não tem nem 40 anos, né, assim, ou já tem, né, já tem, acho que quase 40 anos, é muito pouco tempo de uma democracia real e sustentada. Né, assim, o nosso primeiro presidente eleito de verdade, porque durante a ditadura militar é importante a gente lembrar que tiveram eleições, mas eram eleições assim de partidos, todos os partidos existentes antes da ditadura militar, eles foram dissolvidos, os militares criaram novos partidos e aí as pessoas votavam nesses partidos criados pelos militares, né? Então, os cientistas políticos falam que é um verniz democrático, porque era só uma falsa casquinha ali, né?
Então, o nosso primeiro presidente, depois desse processo todo aí da ditadura e tal, eleito, foi o Collor, né? Então, se a gente for pensar nisso, olha, faz pouquíssimo tempo, se a gente for pensar numa história de 520 anos, né? Faz pouquíssimo tempo, de fato, que a gente sabe que a gente vive, que é uma democracia no Brasil. E até eu queria voltar um pouco no ponto que você falou ali da parte do eleger os representantes, porque, de uma forma geral, é isso que a gente faz, né? Eu acho que quando eu mais aprendi sobre isso foi quando estava acontecendo o Brexit no Reino Unido, que aconteceu alguns anos atrás, 3 ou 4 anos atrás. Eles, o Brexit foi, o Reino Unido participava da União Europeia e uma parte política queria que não participasse da União Europeia por N motivos. Enfim, os motivos estão aí na internet. Mas o mais principal desse fato, que é eles abriram um referendo para um assunto muito complexo. Então, você vota no seu político para te representar ali, não só para te representar porque ele fala bem, porque ele acredita nas mesmas coisas que você, mas porque ele se especializa na política. Ele se especializa em resolver problema voltado a político, para que eu não tenha que me especializar tanto assim, porque uma coisa é você aprender um pouco sobre política, outra é você fazer isso a sua profissão, que é o mesmo de uma empresa, né? Você vai contratar um médico para ser médico e não vai contratar um bombeiro para ser médico e vice-versa, porque são especialidades diferentes. E no Brexit, eles abriram um assunto que era todas as regras do Reino Unido. A gente paga muito imposto. O travesseiro. Usaram até a regra do travesseiro, por exemplo, importação e exportação de travesseiro. Acho que são 200 regras que você tem para comprar e vender travesseiro dentro da União Europeia. E aí, quando você coloca de uma forma assim, você pensa, nossa, como é difícil você entender se você quer ou não e etc. Só que quando ele abre para a população, é justamente a população não tem a mínima ideia do que essas regras significam, de como que elas trabalham de juntos. Quem tem que focar nisso é o político. É o político deu uma volta ali e abriu um referendo. Vamos lá, população, você que não tem a mínima ideia de como se vende um travesseiro aqui, vem cá e vota para dizer se você tem que ficar nesse lugar ou não. Vendendo uma mensagem, né? E a população votou e votou para sair. E diferente do resultado, eu acho que o meu ponto principal aqui é justamente esse de a política tem ali um representante que tem que ser especializado em algo que é para responder as coisas do governo e etc. Eu acho que representa muito essa parte de quando você acredita em coisas, você vai votar em um político que geralmente vai acreditar no mesmo que você, que ele vai te representar ali, vai fazer as escolhas difíceis por você naquele local. E até acontece às vezes de quando você vota em alguém, esse político não faz a escolha que você quis, você pensa, nossa, ele não me representa. Não é só que ele te representa, você tem esse outro lado, como a gente vai entrar nos poderes, nas coisas que você tem que fazer e como tudo isso funciona. Mas o ponto principal é esse a pessoa te representa ali e é um profissional que tem que contratar outros profissionais para fazer a mesma coisa, né? Eu vejo muito o exemplo de uma empresa e do governo, e às vezes quando eu me irrito com o governo eu penso como a gente não copia esse lado empresarial, onde você tem que contratar alguém que é especialista naquele assunto para resolver aquele problema. E o governo não é tão simples assim, porque não é só simplesmente contratar alguém que é especialista, porque é muito complexo para ser simplificado dessa maneira. Eu quero voltar nessa coisa de contratar um especialista depois. O que a gente tem que entender, né? Por que a fala do cara lá na minha viagem me incomodou tanto? A gente não sabia. Então, vamos lá, gente. Como é que funciona? Então, a democracia, ela vem como uma forma, né, de governo, para combater essa ideia ditatorial ou essa ideia absolutista, né, de que uma pessoa só comanda e resolve tudo e toma as decisões e tal. Então, pensou-se, a partir dessas ideias, né, da Grécia Antiga, depois lá em não sei se é 1700, né, com o Montesquieu, lá, a ideia desse poder triplo, né, desses três poderes. Então, no Brasil, a gente fala dessa tripartição dos poderes dentro do nosso sistema de governo, que é o presidencialismo. Que, inclusive, nós tivemos, acho que, 2 grandes referentes no Brasil que eu me lembro, enquanto eu já estava viva, né, assim, que era quando lá, acho que final da década de 80, ou foi no começo da década de 90, quando a gente teve referendo para definir
o nosso sistema de governo, que era o presidencialismo, parlamentarismo, monarquia, né, que a população votou e tal, e o referendo da armamentício, né, da posse de armas e tal, que é um pouco mais recente. Então, assim, a gente funciona dentro de um presidencialismo. Quer dizer que o presidente manda sozinho? Não. Se você está aí na sua casa achando que o presidente tem um poder, não sei o que lá, você não tem total noção de como funciona o nosso sistema. É importante que você entenda, porque a gente está para eleger esses, né, esses políticos e tal, e muitas vezes a gente não faz a menor ideia de como escolher, ou por que a gente está escolhendo, né? O brasileiro vota muito na emoção. Foi com a cara do político, gostei, por que você votou? Porque gostei, sabe, pessoa confiável, baseado em nada, né? Não sabe nem. Então vamos lá, né? O que são esses 3 poderes? Se a gente for fazer esse paralelo do Brasil com, sei lá, se o Brasil fosse uma empresa, né? Como é que ele iria se organizar e tal? Então a gente pode dizer que seria uma empresa que tem 3 grandes diretorias: executivo, legislativo e judiciário. Então é uma empresa que se organiza com 3 diretorias. O executivo vai ser quem administra, o legislativo é quem cria as regras para essa empresa funcionar, e o judiciário vai cuidar dos conflitos que possam aparecer e fazer com que essas regras de fato sejam cumpridas, né? Então, quando a gente fala dessas regras, a gente está falando da nossa Constituição, né? E eu não sei se vocês se lembram e tal, mas no impeachment da Dilma e tal, o tempo inteiro tinha-se essa fala, né? Rasgou-se a Constituição. A Constituição foi jogada pela janela. A Constituição e tal, não sei o que, enfim, né? Tem essa questão da Constituição. Quando a gente pensa em como essa empresa vai acontecer, né? Quem são os administradores, os gerentes, quais são os cargos dessa empresa? O executivo é o presidente e os seus ministérios, né? Então, pensa lá que nenhum CEO vai e resolve tudo dentro de uma empresa. Ele cria lá as áreas, né? Então, tem uma área que vai comprar matéria-prima, tem outra área que vai cuidar da produção e tal. É a mesma coisa que acontece com os ministérios. Então, a gente tem um presidente que vai organizar a administração dele a partir dos ministérios. Todo presidente pode criar ou dissolver ministérios quando ele entra no poder. Lembrem-se que o Bolsonaro, quando entrou no poder, deu aquela confusão toda porque ele mexeu no Ministério da Cultura, né? Ele dissolveu o Ministério da Cultura, colocou a cultura embaixo de um outro ministério, ele mexeu no Ministério da Educação, ele fez várias alterações e assim, não foi nada ilegal, isso está previsto por lei, ele pode criar os ministérios que ele quiser. Só que você já vê o que esse presidente quer para o projeto de país que ele tem a partir dos ministérios que ele cria, né? Assim, ou que ele dissolve, ou o que ele está dando importância. Então, quando a gente olha para o governo Lula, governo Dilma, o Ministério, né, de Cultura tinha muita força, tinha muito espaço, a arte tinha tinha um ministério próprio só para isso, né? Arte, cultura e tal. Bolsonaro vem, tira esse ministério e coloca, né? Não quer dizer que não vai ter cultura, não é isso, mas ele engloba, põe lá dentro de um outro ministério que vai cuidar de outras coisas. Eu nem lembro com o que ele misturou, se foi na de educação, enfim. Mas aí a gente já vai entendendo esse direcionamento, né? Depois a gente tem o legislativo, né? Então, que é formado pelo Congresso, que a gente fala, o Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? É a Câmara dos Deputados federais mais o Senado Federal. Então, toda vez que vocês ouvirem, o Congresso é a Câmara mais o Senado. Nos estados, isso vai equivaler à Assembleia Legislativa, que vocês também já devem ter ouvido, né? Que é formada pelos deputados estaduais. Né? Quando a gente pensa também no administrativo, né? Eu falei do presidente, mas nos estados esse poder é representado pelos governadores e pelas secretarias estaduais, né?
O legislativo é quem cria as regras, as leis que vão, né, reger esse país e tal. E eles também aprovam muitas das coisas que o presidente quer fazer. Então o presidente, beleza, quero fazer tal coisa. Não quero que existam mais escolas. O legislativo vai olhar para isso e vai permitir ou não. O que acontece é, o presidente pode fazer coisas na hora que ele quiser, sim, né? Que é a tal da MP, que a gente escuta tanto. Tá a MP, subiu uma MP, baixou uma MP e tal, que é a medida provisória. Então, quando o presidente quer fazer alguma coisa, tipo assim, não, vou fazer, ele vai lá e mete uma MP. Só que a MP, ela é válida por 120 dias. Então, ela vai valer, se ele resolve tirar as escolas não, porque interferiria em outras coisas, mas, sei lá, eu vi um vídeo que a moça dá o exemplo do... o presidente resolve que não vai ter mais semáforo no Brasil. Ele pode baixar uma MP, e aí nesses 120 dias, todos os semáforos vão ser retirados, enquanto o Congresso pode decidir se tá ok ou não. Então... aí entra a questão da articulação do presidente. Quando a gente pensa que o nosso presidente tem que ser um especialista, mais do que isso, ele tem que ser um articulador. Porque para ele conseguir fazer com que as coisas aconteçam, ele tem que ter essa comunicação, esse contato com o Congresso. Porque o Congresso pode ir lá e falar assim, a gente não tem tempo de votar esse MP agora nesses 4 meses, a gente está cheio de trabalho, não vamos conseguir olhar. Depois de 120 dias, a MP cai, a medida provisória. Então, assim, ela tem uma validade de 120 dias. Se ela for aprovada pelo Congresso, ela continua, senão ela vai cair. Então, o Congresso, nesse sentido, o presidente fica na mão do Congresso. Né? Assim, o Congresso pode fazer vista grossa, tipo, nossa, estamos muito ocupados aqui para isso, ou eles podem priorizar aquela MP. Por isso que o presidente da Câmara é uma figura muito importante dentro da nossa democracia. Por isso que o Eduardo Cunha foi tão fundamental na questão do impeachment da Dilma, né? Enfim, depois a gente pode entrar mais nisso, assim, tá? Mas entendam isso, que só que, por outro lado, muitas das coisas que o Congresso define, né? Então, criaram uma lei, vai ter a última canetada lá do presidente. Então, é como se um regulasse o outro o tempo inteiro. E aí, para essas leis passarem, essas MPs passarem, o presidente vai se articulando com certos deputados, com certos senadores, com o próprio presidente da Câmara, enfim, vira aquele samba que a gente já está acostumado a ver, né? Alguma dúvida, Demauro? Está ficando claro? Está claríssimo. E acho que também uma observação é que a gente precisa de mais de uma pessoa decidindo, para que também, caso uma pessoa tenha uma ideia maluca de remover os semáforos do país inteiro, a outra pessoa olhe para isso e fale, meu Deus, isso aqui é uma maluquice, a gente não vai aprovar e não vai passar. Que é justamente tanto de um lado quanto do outro, né? A gente tenha essa forma de segurança, de validação, de que a gente não mude um país completamente porque uma pessoa quer. Porque no final quem tem que decidir é o povo, e o povo elegeu aquelas pessoas ali para justamente se ajudarem e também a se barrarem quando algo é muito tenebroso, como remover o semáforo do país todo. Exatamente. E assim, gente, como o Brasil é um país continental, né, uma coisa gigante, é um país muito grande, então a gente precisa ter essa noção dessas instâncias de poder, tanto no nível federal, ou seja, no nível de país, né, estadual e municipal. Então, o presidente, ele é o executivo federal, o governador estadual, o prefeito municipal. O que vai dar esse segundo poder no âmbito federal é o Congresso Nacional. No âmbito estadual, a Assembleia Legislativa e municipal, a Câmara dos Vereadores. Então, tem aí os três, né, esses 3 espaços. Abaixo, né, e para ajudar esse presidente, a gente tem os ministérios no nível federal, as secretarias no nível estadual e municipal, tá? Então, só para entender aí como é que a coisa toda se organiza. Depois, então a gente falou do executivo e legislativo. Vamos falar do judiciário, que eu acho que é o poder mais complicado de entender e é o que está em voga agora, né? O STF tem muito poder, o STF que manda em tudo. Temos uma democracia em que, na verdade, quem governa o país é o STF. Então, vamos lá.
O judiciário, ele vai ter diversos setores, né? Ele tem o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que define as nossas eleições, que é uma coisa super importante para a democracia acontecer. A gente tem o TST, Tribunal Superior do Trabalho, né? Que vai definir as causas trabalhistas. Então, quando as leis trabalhistas não são seguidas, o judiciário cuida disso, né? A obrigação do judiciário é garantir que a Constituição, que as nossas leis serão cumpridas, né? E aí a gente tem o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, é a instância maior, é formado por 11 ministros, que são juízes, né? E que aí tem uma questão, esses ministros são diferentes daqueles ministros que o presidente coloca nos ministérios dele de apoio, né? Então tem várias regras lá, acho que tem um ministro que o presidente indica, os outros são por voto, sei lá do que, enfim, gente, é muita coisa, eu não saberia explicar como é que essa lógica funciona, mas tem algum ministro que o presidente vai indicar. Esse tribunal, ele não vai cuidar de todos os assuntos que envolvem o Brasil, ele só cuida de processos que estão em terceira instância. Que a gente ouve muito isso, foi para a terceira instância, quer dizer que passou pela primeira, pela segunda, né, pelas instâncias mais baixas ali, e só vai para a terceira instância quem tem foro privilegiado. Então, deu algum problema, aconteceu alguma coisa em relação à Constituição não estar sendo seguida, quando envolve presidente, vice-presidente, ministro, deputado federal, senador e comandantes militares que estão exercendo o cargo, né, aí vai para o STF, só enquanto estão exercendo o cargo. Depois, eles vão para o Tribunal Comum, né? Então, o STF fica nesse lugar aí de cuidar para que a nossa Constituição seja respeitada e tal, e quando esses problemas envolvem essa galera, né, então eles são acionados. O STF, ele vigia diretamente o presidente. E é por isso e o vice-presidente, todo mundo, né? Que o governo atual, ele se bate tanto com o STF, porque ele não quer ser vigiado, ou porque a gente tem um governo que por muitas vezes, né, esbarrou na Constituição, ou não cumpriu a Constituição, ou foi inconstitucional, e é por isso que o STF pegou tão pesado em muitas coisas. E aí é isso, né, assim, é um presidente se levantando contra o órgão que tem que regularizar, né, regulamentar ou cuidar ali do papel que ele desempenha. Eu acho que a forma como você disse é bem claro isso pelo lado é justamente isso, né? Quando todos nós temos a lei do Brasil, indiferente eu tenho que seguir a lei, eu não posso passar no semáforo vermelho, eu não posso matar o coleguinha do lado, e porque existe uma lei, e isso eu não preciso que a polícia seja acionada, que um juiz seja acionado, porque eu estou seguindo a lei. E conforme eu começo a passar no semáforo vermelho e começo a matar o coleguinha do lado, a lei tem que ser acionada, ou eu tenho a intenção de fazer algo que vai contra a lei, né? E a lei vai ter que ser acionada, e acho que justamente essa é a explicação do STF estar tão presente, é porque pessoas estão andando em volta de tentar não cumprir aquela lei que está escrita, aquela lei que foi definida e está na nossa Constituição, está no nosso papel ali, né? Que todos nós temos que seguir. E assim, quando é que num processo democrático, quando a gente se incomoda, a gente não gosta de alguma lei, então assim, o presidente atual, ele pode ser contra alguma lei, alguma coisa que está na Constituição, mas existem meios formais para que isso seja alterado, né? Então, é para isso que servem os deputados, né? Para propor leis diferentes, para propor alteração nessas leis, só que aí tem um sistema, isso vai ser votado, não sei o quê, nananana, tem um processo para que isso seja protegido. Tem uma frase que eu acho que eu ouvi o Ives Gandra, que é um velhão respeitadíssimo aí dos advogados, né, que ele fala que é uma frase do Montesquieu que fala: é importante que o poder controle o poder. Por quê? Porque o homem não é confiável quando ele está no poder. Então a gente tem que ter instâncias de poder que se controlem entre si, né? E aí a gente tem um quarto poder, um poder
que não é paralelo, né, porque ele é constitucional, que é o Ministério Público Federal, o MPF, né, que é formado pelo procurador, quem é o presidente, né, do MPF é o Procurador-Geral da República, né, a PGR. Você já deve ter ouvido milhões de vezes no Jornal Nacional, né, PGR, que é o Procurador-Geral da República. Ele pode denunciar o presidente. Só que os deputados têm que aceitar essa denúncia. Então, o que acontece sei lá, a PGR pode denunciar diretamente, né? E aí os deputados têm que avaliar, por isso que o presidente da Câmara é tão importante, porque é ele que define a pauta dos deputados. Então, ele pode pegar aquela denúncia, não sei se vocês vão lembrar disso, mas o Eduardo Cunha, tinha vários pedidos de impeachment em relação a Dilma, né? E ele só colocou em pauta quando ele queria, né? Ele estava lá com uma questão política, ela barrou, porque eles não tinham articulação nenhuma um com o outro, né? Então, a partir do momento que ela começou a barrar, porque ela pode barrar as coisas que vêm ali da Câmara, aí deu ruim, né? Aí ele pegou e colocou o impeachment em pauta, o impeachment foi votado, enfim. Então, essa questão e aí que eu quero voltar no ponto que você tinha falado, né? Assim, de termos alguém que é técnico. Na minha visão, não adianta só ter alguém que é técnico na presidência do Brasil. Porque o que a gente tá... Não sei o que você tá querendo dizer como técnico, mas técnico, na minha cabeça, eu entendo assim, é um cara que vai entender de gestão pública, que tem experiência, que tem uma noção mais aprofundada de questões econômicas, né? Que tem conhecimento sobre economia, gestão pública, enfim... Só que não é só isso que garante o poder real de um presidente, porque não adianta ele ser técnico se ele não tem articulação com os outros poderes, se ele não é um bom articulador, se ele não tem se ele não transita bem. E muita gente fala que o Brasil está passando por uma crise dos poderes hoje, porque a gente tem um presidente que está totalmente não articulado com os outros poderes. Né? Então a coisa não anda, não tem lei sendo aprovada, não tem, sabe, fica um negócio ali, enfim. O que eu digo dessa parte que eu vejo do especialista, na verdade eu não acho que um presidente tem que ser especialista em tudo, como ninguém tem que ser especialista em tudo, né? E acho que a empresa o órgão privado é sempre um exemplo como funciona essa parte de especialização, porque é um processo que você contrata a melhor pessoa para aquele cargo. Só que você pensar num CEO, ele não sabe tudo. Ele tem a própria preferência, ele tem a experiência dele e ele vai contratar um especialista na área em que ele não sabe. Então, se o CEO não sabe marketing, ele vai contratar um especialista na área de marketing, vai contratar um especialista na área de finanças e assim por diante, enquanto ele continua se profissionalizando na área que ele precisa. A articulação é uma dessas e também outras áreas que ele goste. Eu acho que quando eu falo dessa especialização no governo, eu falo justamente isso, de uma pessoa que tem ciência que... Para você colocar um ministro da educação, tem que ser alguém que seja especializado em educação. Um ministro da finança tem que ser alguém especializado em finança, porque se você contratar o Bruno para ser o ministro da educação, o Bruno vai fazer merda, porque o Bruno não tem experiência para ser ministro da educação. E acho que esse é um ponto quando eu penso na especialização. Quando a gente elege alguém, a gente pensa naquela pessoa como o melhor representante para mim dentro daquele espaço em que eu não quero estar, porque não é algo que é a minha especialização. Essa pessoa se especializa em política e se cerca de pessoas que ela entende que são essenciais para o trabalho dela, sabe? Não é preto e branco, não é tão simples assim, mas é isso que Mas tem uma coisa que as pessoas esquecem, que é o CEO, ele vai contratar alguém, né, um gerente de marketing e tal, que vai se enquadrar ao planejamento estratégico que esse CEO desenhou. Sim. Então, por exemplo, se o CEO entrou lá, assumiu, né, a presidência de uma empresa como é que é o termo que tá super na moda agora? Transformação digital, né? Para criar a transformação digital da indústria lá, da empresa que ele tá e tal. Ele tem que ter uma ideia, ele já tem que ter um projeto estratégico, um planejamento estratégico desenhado do que ele quer, o que ele... a gente quer
aumentar, que essa área de marketing cresça, porque a empresa tem que entrar de fato no digital, então, sei lá, a gente vai focar nesse marketing digital, né? E aí ele vai procurar no mercado alguém que tenha experiência, né, com essa parte digital, empresas daquele tamanho e tal. Quando a gente olha para o presidente, ele tem um plano de governo, né? Ele deveria ter, não é necessariamente o que acontece, né? Ele deveria ter um plano de governo, e dentro desse plano de governo, a gente está olhando para educação, economia, importação, enfim, milhões de coisas aí, e ele vai trazer esses caras técnicos, mas que de alguma maneira estão ali para fazer com que esse plano de governo aconteça. O que a gente percebe hoje é que os planos de governo dos candidatos são extremamente furados, né? Você vai ver o plano de governo, juro por Deus, é quase assim, educação, plano de governo, melhorar a educação. Gente, tipo, melhorar a educação, que raio de plano de governo é esse? Sabe, mas é quase isso, assim. Então a gente, mais do que essa parte emocional de você olhar para aquele candidato e falar, vou com a cara dele, acho que ele fala bem. Você precisa entender o histórico desse cara, como é que ele se articulou na vida política dele, se ele teve uma vida política, de qual partido ele é, de que base esse partido faz parte, com quem esse partido se articula, se é um partido mais conservador, se é um partido mais liberal, se sei lá, a gente tem no Brasil, por exemplo, o Centrão, né, o MDB, enfim, que está no governo desde sempre, que sempre foi maioria na Câmara. Então, né, às vezes a gente escuta as pessoas falar, no fundo quem sempre governou o Brasil foi o MDB. Por quê? Porque sempre foi maioria, ou porque sempre foi muito bem articulado. Então, para você conseguir colocar uma lei, aprovar uma lei e tal, você tinha que se articular com esse centrão, né, enfim, é muito delicado. E aí, onde que eu acho que é importante a gente chegar, né, na nossa conversa aqui. É importante a gente entender os três poderes, entender a história, né, desses candidatos e tudo, mas também entender o nosso papel nesse processo, né? Qual é o nosso papel nesse processo, Bruno? O nosso papel nesse processo é ter certeza que a gente mantém o nosso direito de votar. Acho que esse é o papel de todo mundo que vive numa democracia, e mesmo quem não vive numa democracia, porque se você olha quem está fora de uma democracia, está buscando vir a uma democracia, está buscando ter o direito de reclamar. Eu acho que esse é o maior ponto que a democracia nos dá o direito. Quando você está na democracia, você tem um espaço em que você fala, eu não gosto do presidente, eu acho que é isso ou aquilo. Eu gosto do presidente, eu acho que é isso e aquilo. E ninguém vai te prender, ninguém vai te humilhar por causa disso, porque você tem o direito de expressar a sua opinião. E quando a gente sai da democracia, nosso papel é simplesmente abaixar a cabeça, porque a gente não tem mais voz, a gente é só seguindo a regra. Eu acho sempre tão simples e tão complicado de pensar nesse lado do ter a democracia e perder a democracia. Que perder a democracia é basicamente alguém te diz como viver a vida, o que você tem que gostar, o que você tem que aceitar, e você não tem direito de opinar sobre isso, porque a pessoa está te dizendo o que fazer, o que seguir na vida, quando você não tem esse espaço. Quando a gente pensa assim, na crise dos três poderes, se o que faz a nossa democracia, as três bases da nossa democracia são os três poderes, e existe uma crise entre esses três poderes, quer dizer que a gente está numa crise democrática, né? Assim, que esse sistema está em risco. Por isso que se fala tanto na possibilidade de golpe, né? Se discute tanto isso e tal, porque um desses três poderes se rebelando contra os outros. E aí eu não consigo entrar tecnicamente, assim, no quanto, sei lá, tem juristas que defendem que o STF tem mais poder que os outros. E isso não tá certo, né? Enfim. Tem juristas que não, que falam que se a gente não tem a lei, alguém que olhe de fato para a lei e que faça esse meio do caminho, né? A gente perde, enfim. É uma discussão bem profunda e tal, sem nem falar nas discussões que eu tenho acompanhado em paralelo também em relação a outras formas de governo, né?
inclusive monarquia. Eu sei que parece louco, né? Mas a gente tem sim, e ainda existem muitos teóricos que escrevem, que defendem, que falam sobre a monarquia como um sistema saudável de poder e tal. Enfim, gente, antes de vocês falarem, que loucura, que regressão e tal, eu acho importante entender, né, o que essas pessoas estão... De onde vem essa ideia, enfim. Eu acho que um ponto também que eu quero fazer, antes da gente terminar, a gente como ser humano não consegue enxergar números grandes, não consegue pensar em tempos muito duradouros, tipo, o que você vai fazer quando você tiver 60 anos, 70 anos. Eu acho que a gente tem que entender que o Brasil não vai ser resolvido na nossa geração. Então, o presidente que a gente eleger nesse ano não vai resolver o problema do Brasil. A nossa vida não vai resolver o problema do Brasil. Mas a gente sabe que a liberdade faz com que uma nação consiga resolver os problemas. E eu acho que é isso que é o ponto que a gente mais tem que sempre defender, que é a liberdade das pessoas. E na nossa democracia é o que nos dá a liberdade. E continuando na democracia, quando se olha na história dos outros países, né, até da monarquia, acho que podemos debater muito sobre monarquia ou não. O Reino Unido, que tem a monarquia ainda de uma forma ativa, mas uma forma passiva ali, né? Tem o parlamento. O parlamento vota, o parlamento que decide as coisas, porque a monarquia não funcionava mais para eles. E o Brasil teve a monarquia e, enfim. Mas eu acho que esse é o ponto principal, que é: o Brasil não vai ser resolvido agora. A gente tem que o máximo possível lutar para que a gente continue no direito de lutar, que a gente continue no direito de votar e de expressar isso, para que as gerações que entram, as gerações que vão no poder, continuem tendo esse espaço para mudar a lei e para continuar com a liberdade. Acho que esse é o papel que a gente tem. Não, e lutar por representatividade. E eu acho que é uma coisa que a gente perde um pouco de vista. Né, assim, a gente fica aqui discutindo quem vai ser o presidente, mas a gente não fica discutindo quem vão ser os deputados, quem vão ser os senadores. Olha para o nosso Congresso, só tem velho, branco, hétero, sabe, um monte de hétero top, tudo enfileiradinho, assim. A gente tem um Congresso que não é representativo, que não representa a realidade do Brasil, né, a gente não tem negritude representada, mulheres representadas. O Congresso Nacional, eu acho que tem um dado que eu acho surreal, que eu acho que o primeiro banheiro feminino no Congresso foi construído há, tipo assim, sei lá, 10 anos no máximo, ou até menos. Tipo, não tinha banheiro feminino no Congresso, gente. Por quê? Porque não tinha deputado, não tinha senador, mulher, né? Só eram homens. Então, assim, agora que a gente tá aí na boca da eleição, pensa na representatividade que essas pessoas que você vai votar, elas têm. Né? A gente tem hoje um Congresso que é extremamente conservador, que é misógino, né? Então toda vez que tem uma lei que favorece uma política pública, alguma coisa voltada para alguma necessidade da mulher, então a gente está falando do aborto a liberação e de absorvente para mulher de baixa renda, né? Enfim. Isso não é levado em consideração, isso não é votado, isso é barrado. Mas por quê? Porque a gente tem um Congresso formado por homens brancos, velhos e conservadores e tal. E esses caras são eleitos a cada 4 anos, reeleitos e reeleitos e reeleitos. E aí você vai ver na história deles, assim como a gente olha para a história do Bolsonaro como deputado, os projetos de lei que o cara fez, assim, sei lá, 20 anos, 30 anos de carreira, 3 projetos de lei. Que performance é essa, sabe? O que esse cara tá representando? Então a gente precisa entender as propostas. Né? Mas quem garante que ele vai cumprir, né? Que ele, depois que eleito, vai fazer? Olha para a história política dessa pessoa. Vai lá e olha qual era o plano de governo e o que foi feito de fato nesse tempo de mandato, né? Enfim. Só que é uma coisa que não é todo mundo que vai parar, né, Bruno, para olhar, para estudar. E aí, eu acho que esse é o problema da nossa democracia. A gente vota muito baseado nos nossos processos emocionais. Eu lembro que eu tenho quase da família, assim, uma pessoa que eu tinha contato e
quando deu a confusão lá da Dilma e tal, ele falava assim pra mim, eu nunca gostei do Lula, o Lula nunca me desceu, nunca ficou a cara do Lula, Lula nunca me enganou. Tipo, o que ele tava querendo dizer com isso, assim, né? Ele que é um cara que tem um pai que foi metalúrgico, que trabalhou em empresa, o que ele quer dizer com isso, né? O projeto de governo do Lula nunca desceu? Ou ele não quer se identificar com um cara assim como ele, que veio de uma família pobre e tal? O que tem por trás dessa fala? Então, quando a gente não gosta de um político, a gente precisa pensar o que tem em mim aí que eu tô projetando que eu não... Nossa, não suporto fulano. O que exatamente, né? Eu lembro de um exemplo do Trump, que foi logo no começo, quando ele foi eleito. O repórter estava perguntando para ele alguma coisa e ele falou sobre o desemprego. Ele falou, o desemprego... Acho que era o desemprego, mas era um assunto importante, assim, em informações públicas. Ele falou, as pessoas estão desempregadas e estão com a renda baixa. Aí o repórter falou, não, mas tinha acabado de sair uma pesquisa naquela semana onde mostrava que o desemprego estava nos índices mais baixos da história dos Estados Unidos e as pessoas estavam com dinheiro. O Trump respondeu, mas não é o que as pessoas sentem. E justamente ele foi nesse lado que as pessoas não sentiam que o desemprego estava baixo, as pessoas não sentiam que a renda estava estável, elas sentiam que o desemprego estava ruim. Indiferente do número jogado na cara delas, que era a verdade. O número era a verdade, não era o sentimento. E a política traz muito isso, né? A política traz muito o emocional, porque a gente é emocional. Não importa o quão racional você queira ser, na maioria das vezes a gente é emocional. E o emocional é sempre algo que a gente tem que analisar com cuidado na política. Porque é justamente isso, você tem o histórico da pessoa. Ninguém vai mudar de uma hora para outra. Quando você olha um histórico do que uma pessoa fez e o que uma pessoa não fez, você sabe o que aquela pessoa tem numa agenda dela, você sabe o que é uma prioridade para ela. E acho que a gente tem que, o máximo possível, tentar olhar justamente para esse histórico, porque quando alguém é novo na política, você tem ainda esse ponto, que essa pessoa nova não tem muita história na política e você pode dar um exemplo, você pode dar um voto ali porque a pessoa defende os direitos que você defende, etc. Porém, quando você olha para candidatos que já são candidatos há trocentos anos, você consegue ver o que aquela pessoa já fez ou não fez para um país ou para um estado. E assim, a gente tem, como seres, né, sociais e tal, a gente tem essa reação de rebanho, né? Então, sabe aquela coisa? Quando você tá andando na rua, se você vê uma multidão correndo contrário do que você tá indo, você meio que segue a multidão ali desesperado. Depois de um tempo que você vai tentar entender o que estava acontecendo, porque essas pessoas estavam correndo, né? Lembrei da história só estavam fazendo exercício de crossfit, né? Não era nada disso, ficou correndo ali desesperada, achando que era um assalto, não sei o que, era só um treino de crossfit. Mas na política a gente faz exatamente isso. Então, por exemplo, eu lembro que na última eleição, né, correu uma fake news de que o Haddad, se fosse eleito, ia fechar todas as igrejas. Porque ele era comunista e comunista é contra Deus e tal. As pessoas que são religiosas, né, os evangélicos, os cristãos, enfim, eles entram num processo de rebanho mesmo. Ai, meu Deus, vai fechar as igrejas. Não, isso não pode acontecer, não vamos votar nele. Sai correndo sem saber do que tá correndo. Em que país que é de fato democrático, em que momento da história as igrejas foram fechadas, gente? Só em momentos imperialistas, né? Só, tipo, Alexandre o Grande, coisas desse nível. Tipo, não existe, mas a pessoa não se dá o trabalho porque ela prefere acreditar nesse discurso, porque tá mexendo com alguma coisa que é muito caro para ela, né? Então, e os políticos se valem muito disso. Ainda mais nessa reta final, né, Bruno? Porque você tem pouco tempo para provar que é mentira aquela informação. E ele simplifica o inimigo, né? Que é uma tática política também, de você criar o inimigo. No caso, o Haddad, na fake news, era o inimigo da igreja, então você classificou ele de uma forma simples ali, que qualquer pessoa entende. Você gosta da igreja, esse cara é o inimigo da igreja. Acho que tem o Reagan nos Estados Unidos, tinha a guerra contra o comunismo, que era o que eles brigavam na época. Depois ficou a guerra contra a maconha, a guerra contra as drogas. Sempre o Bush, se é criado. A guerra contra o terror, né, assim... O político sempre cria um inimigo maior do que tudo, que é um inimigo que é difícil de você medir, porque é difícil de você ganhar, em que você simplifica a sua batalha e você mostra resultados ali
parciais e capengas de que você está vencendo o inimigo. Luta contra as drogas nos Estados Unidos tanto venceu que hoje ela é legalizada. Você pode comprar a maconha lá e provavelmente vai acabar comprando no mundo inteiro. O comunismo se mata por si só. O comunismo se caga por si só. Ele não, você vê quanto mais você faz o povo sofrer, mais o povo se volta e se liberta para voltar ao direito de ter uma voz e voltar à democracia de certo nível. Porque a democracia meio capenga do jeito que é a melhor solução que a gente tem hoje. Uma nação que se amadurece, que envelhece, não de envelhecer só de idade, né, mas de envelhece de gerações, usa a democracia como uma ferramenta para conseguir melhorar. Quando eu falo muito para os meus amigos que eu acho que a gente usa um exemplo errado. O Brasil se observa muito com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm dinheiro demais, eles podem fazer cagada, sabe? Eles podem errar. Eu acho que quando a gente olha para a Europa tem uns exemplos melhores de como coisas que a gente tem que se espelhar e coisas que a gente tem que copiar, sabe? Como eles tratam o cidadão, como eles não têm um esquema de trabalho de escravo, as pessoas trabalham e pagam impostos pra caramba, tanto o cidadão que trabalha quanto o cidadão que é dono da empresa. Eu acho que a Europa são ótimos exemplos pra gente estudar e observar e seguem um modelo democrático, seguem um modelo de parlamento ali, a maioria deles, e criaram até uma união para governar todos eles, criaram um órgão novo para ter certeza que a corrupção não exista dentro daqueles órgãos e outras coisas, né? E acho que é isso. Eu acho importante deixar claro, né? Assim, eu e o Bruno, a gente tem as nossas convicções políticas, a gente tem os nossos direcionamentos políticos. Você vai ouvir a gente, você não tem que abraçar as nossas ideias. Você não precisa acreditar que a democracia é a melhor forma de governo. Você pode pesquisar outras formas de governo, ver o histórico dessas formas. Tem formas de governo que só são teóricas, que nunca foram testadas, enfim. Você não precisa abraçar essa verdade. Mas o que eu mais queria nessa conversa de hoje é que você saísse daqui com a ideia de que você tem acesso e contato a muitas informações e que você pode formar a tua opinião política a partir de coisas que você estude, não de coisas que você escute das pessoas, né? Eu tenho meu viés, minha história de vida com a política, o Bruno tem a dele, e a gente tá falando do nosso repertório de vida político, de como a gente entende, né? Bruno morou fora, eu sempre morei no Brasil, então a gente tem os nossos contextos, você tem o seu, você tem as suas necessidades específicas do teu bairro, da tua cidade, do teu estado. Leve isso em consideração quando você for votar. Não vote em alguém só porque é evangélico, só porque é católico, só porque é totalmente liberal igual você, ou é totalmente... Calma, sabe? Assim, leve em consideração mais coisas e lembre-se que o Congresso só vai se renovar se você souber votar nas pessoas que fazem sentido para você, né? Acho muito importante. Foi um bate-papo de forma bem neutra que nós conseguimos aqui, fora a democracia, né? Porque eu bati o pé, a Cíntia vem até trazer monarquia aqui. Que isso, Cíntia, trazendo monarquia? Mas não tô defendendo a monarquia, mas tô falando que tem gente que olha, né, pra outras, tipo, sei lá, cada um aí nos seus processos, seus estudos. Eu tive há pouco tempo debate com pessoas que nós discordamos, né, politicamente, e eu lembro da gente falando de como foi um debate gostoso da gente ter. Fazia muito tempo que eu não conversava com pessoas assim, da gente realmente conseguir brigar, entre aspas, um com o outro sem brigar, sabe? De realmente falando, não, mas você vota nessa pessoa e essas coisas, e a pessoa explicava e eu fazia a mesma coisa, e era esse diálogo e essa troca que é saudável. E eu acho importante a gente lembrar disso, que a gente pode, sim, discordar e tem que respeitar a outra pessoa, a gente tem que respeitar um ao outro e tem que... A gente tá entrando nesse local em medo, sabe? A gente tem medo de dizer quem a gente vai votar. Que local merda é esse? Que local horrível de ser, que você não pode dizer se você gosta de uva ou se você gosta de uma... Sabe? Em quem você vai votar a gente não pode mais dizer. É um local horrível, a gente não... Tem que tomar cuidado para sair o quanto antes desse local e observar nessa parte de que nós temos sim o direito de ter opiniões diferentes e tá tudo bem, a opinião é diferente, é assim que a gente cresce junto, porque a gente aprende com a opinião diferente. Se todo mundo tem a mesma opinião, a gente vai ser uma bosta, vai ser todo mundo igual e vai todo mundo usar a mesma cor, todo mundo usar preto ou vermelho. Não, a gente tem que discordar sim, e é gostoso, é saudável discordar. E acho que como a Cíntia falou,
discordar e buscar as fontes verdadeiras sobre as coisas. Não é só um site. Pesquise em vários sites. Pesquisa no site do governo se envolver a lei. Não acredite no que você simplesmente recebe, porque... Enfim, é isso. Falamos bastante. E ó, pra fechar, assim, importante lembrar que você é obrigado a votar, mas você não é obrigado a escolher, né? Então é para isso que serve o voto nulo, o voto em branco. Tem um monte de fake news também sobre isso, né? Que quando você vota em branco, o voto vai para quem tá ganhando e tal. Na verdade, isso vem de quando a gente votava pelas cédulas, né? Então, quando você deixava em branco a sua cédula, naquela época você abria espaço para fraude. Alguém poderia ir lá e votar em algum candidato e fraudar ali aquele voto e tal. Hoje em dia, com a urna eletrônica, isso não acontece mais, né? Então, a única coisa aí a minha opinião, meu olhar, é que quando você vota em branco, né? Você está anulando ali o teu processo, você enfraquece o processo democrático, né? Porque você se abstém de uma coisa que é tão importante. Porque independente de quem ganhar ali, você vai ser diretamente prejudicado ou afetado. Não precisa ser só prejudicado, afetado, né? Então, não entra nesse lugar mais fácil de ninguém me representa, vou anular o meu voto, vou votar em branco e tal. Entre num lugar mais ativo, isso é importante, sabe? Não compre essa ideia do voto em branco. Você tem todo o direito, é seu direito, você pode votar e tal, mas eu acho que é importante, nesse momento tão crítico que a gente tá, você se informar e tal, e escolher um lado sim, tá? É isso. O que o voto branco realmente afeta ali é o diminuir a quantidade de votos ativos, né? A gente tem 156 milhões de pessoas que têm o direito de votar no Brasil, e se 100 milhões votam em branco, na verdade, votos válidos são só 56 milhões. Então, quer dizer que se 25 milhões votar no candidato roxo, ele ganhou, porque ele tem a maioria ali. Mais isso, e aí a gente vai ter um presidente num contexto de 200 milhões, né, de brasileiros. A gente tem um presidente que foi, de fato, escolhido por 25% do país. Então, que representatividade é essa? Então, a gente fortalece essa ideia de não representatividade. Então, pensem nisso, né? É isso, né, Bruno? Vamos? Gente, obrigado pelo papo. A gente sabe que tem muita coisa que precisa ser abarcada nessa conversa, mas é só uma cutucadinha aí. Tomara que vocês votem direitinho. Eu tenho uma dica de filme, Cíntia. Eu não tenho. Eu tenho uma, que é o filme Fahrenheit 451, que é baseado em livro. Exatamente, vou jogar na cara. Tá na HBO, Fahrenheit 451. Estarei na descrição ali do episódio, colocarei lá. Que é aquele sobre os bombeiros queimando os livros, sabe? Você sabe a história, né? Olha a quantidade de livros atrás de Cíntia, eu vou perguntar se ela sabe a história desse livro. É isso, então, Cíntia, muito obrigado. Fechamos com dica. Obrigada eu, Mauro, pelo seu tempinho de férias. Sempre a audiência prazer. agradece. Sempre. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.